Muito bem, neste vídeo vamos ter um grande resumo de todas as matérias abordadas na 12ª classe. Então vamos ter a visão teórica de todo o conteúdo abordado na 12ª classe e também teremos toda a visão sobre o ponto de vista de fórmulas que cada unidade envolve e a maneira como nós vamos interpretando alguns aspectos de todas essas unidades abordadas na 12ª classe. Portanto, vamos começar da física moderna, que inclui as radiações eletromagnéticas, fala também das leis de radiação térmica, vamos abordar a física nuclear, vamos também abordar a física atômica. Depois disso, vamos entrar em mecânica dos fluidos, vamos resumir a hidrodinâmica, depois vamos entrar em termodinâmica, ok? Vamos fazer um grande raio-x sobre todas estas unidades. Agora, se você quiser algo que vá além do resumo das matérias e quiser aprofundar cada uma dessas matérias com aulas próprias, teóricas e práticas, bem como fichas práticas para se preparar para o exame final da 12ª classe, a hora é agora, o local certo é no Capa Desperta. Pode pegar um desses contatos e se tornar um dos nossos estudantes da turma de preparação 100% online dos exames finais da 12ª classe. É só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp com o seguinte conteúdo: quero fazer parte da turma online de preparação para a 12ª classe. Então, depois irá receber as instruções sobre como fazer para se tornar um estudante. Atenção, será cobrada uma pequena taxa de inscrição, mas você terá acesso a todo o material de estudo para preparar-se para os exames finais da 12ª classe. O material inclui aulas gravadas em vídeos, aulas teóricas, aulas práticas, fichas práticas, mini-testes em cada unidade, não é, proposta pela matriz, e exames dos 5 últimos anos resolvidos detalhadamente em vídeo. Sem mais delongas, vamos aqui a esta aula resumindo a 12ª classe no único vídeo. God bless! Muito bem, jovens, seja bem-vindo ao Capa Desperta. Vamos a uma mega aula resumir toda a 12ª classe para todos nós reduzirmos o exame de física em brincadeira de crianças. Uma autêntica brincadeira de crianças, mano. Você precisa pegar todo o detalhe que irei apresentar nesse vídeo. Nesse vídeo vamos fazer resumo de todas as fórmulas, todas as abordagens teóricas possíveis de abordar em um único vídeo. Esta aula é suficiente para você mostrar que física não tem ciência. É uma autêntica brincadeira de crianças. Meu nome é Pedro da Glória Valiz, com a missão de sempre reduzir as ciências em brincadeira de crianças. Desta vez vamos reduzir a física em brincadeira de crianças, mano. Vamos lá, já dei tempo suficiente para você clicar no like, se inscrever no canal, porque esta é a casa de ciência. Daqui a pouco é preparação para o exame de admissão. E onde é que se prepara para o exame de admissão para o sucesso? Onde é que se dão aulas presenciais online para admitir no ensino superior? É no Capa Desperta, mano. É no Capa Desperta. Então, clica no botão like, na descrição do vídeo terá muitas informações para visitar o nosso site de aulas online, para aproveitar, ver por dentro as coisas, em vez de ouvir dizer. Portanto, vamos aqui à mega aula, que será um super resumo de física para os meus irmãos matarem o exame da 12ª. Vamos lá. O primeiro capítulo que eu quero abordar convosco aqui é a física moderna. Eu chamo isso de física moderna. As pessoas chamam de outros nomes. Eu vou chamar aqui de física moderna, ok? Física moderna. O que é esse negócio? O que é que trata a física moderna? A física moderna é aquela física que nós conhecemos. Começa primeiro falando de radiações eletromagnéticas, ok? Depois vai. Vamos ter aí a física atômica. A física atômica, ok? Atômica. Depois da física atômica temos a famosa física nuclear. Física nuclear, ok? Essa parte é muito importante. Não liga para o que eu vou escrever, porque eu vou resumir muita coisa, até a escrita. Então, vamos ter aqui a física nuclear também. De seguida, vamos ter vários outros ramos da física, que nem é o caso da termodinâmica, hidrodinâmica. Vamos abordar isto dentro dessa aula. O que eu vou fazer aqui é dar os truques, os segredos das coisas. Radiações eletromagnéticas. O que é? Ok, radiações eletromagnéticas são radiações eletromagnéticas. Então, o que é que você vai entender? Precisa ir para a sala de exame sabendo sobre radiações eletromagnéticas. Primeiro é que radiações eletromagnéticas são ondas. Essas radiações são ondas.
Só que são ondas eletromagnéticas. Magnéticas, ok? Eletromagnéticas. São ondas eletromagnéticas por quê? Porque são ondas que geram, durante a sua propagação, campos elétricos e campos magnéticos. Elétricos e magnéticos, ok? Vou abreviar aqui campos magnéticos. É por isso que são chamados de... Aqui vamos lá deixar magnéticos. É por isso que são chamados de radiações eletromagnéticas, porque geram campos elétricos e campos magnéticos. Os campos elétricos, os campos magnéticos gerados por uma radiação eletromagnética durante a propagação são campos perpendiculares entre si e também são perpendiculares à direção de propagação. Se você pegar essa parte, show, mano, você já tem 0,5 nesse exame. Agora, outra coisa que você precisa pegar bem é que durante a propagação dessas ondas no vácuo, essas ondas aqui eletromagnéticas, perdão, eu ia falar cagada, né? Mas durante essas ondas eletromagnéticas diferem das ondas mecânicas, ok? Mecânicas. Primeiro, diferem das ondas eletromecânicas porque essas ondas eletromagnéticas não precisam do meio material para se propagarem. Quem precisa de meio material são as ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas podem propagar-se no vácuo. Eu não vou saber escrever vácuo. Essas ondas eletromagnéticas podem propagar-se no vácuo. Conforme eu disse vácuo, eu não vou saber escrever isso aí. Você vai colocar o acento no lugar certo, tá bom? A única coisa que eu quero dar é essa coisa de escrever tá mal aqui. Então, as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo e também podem propagar-se em meios materiais, né? Enquanto que as mecânicas só propagam-se em meios materiais. Essa que é a principal diferença. Essas propagam-se no vácuo e em meios materiais. Outra coisa, durante a propagação, as ondas eletromagnéticas, ok? As ondas eletromagnéticas transportam energia, sempre transportam energia. Transportam energia. Você precisa saber dessa parte, mano. Energia. Exame de física tem um pouco de teoria. E é esse resumo que você precisa para matar qualquer cena. Transportam sempre energia. Não há transporte de matéria durante a propagação da onda. Então, não há transporte de matéria, apenas transporte de energia. E esta energia, segundo Planck, ok? A energia é diretamente proporcional à frequência. Prof, o que isso significa? Significa que quando a radiação eletromagnética de maior frequência tem maior energia, ou seja, diretamente proporcional quer dizer aumentam juntos e também descem juntos. É isso que quer dizer. A expressão matemática, segundo Planck, é que a energia seja igual à constante de Planck vezes a frequência. Ponto. Não se fala mais nisso. Durante toda a física moderna, quando se fala de energia, nós trabalhamos com essa forma. Ok? Trabalhamos com essa forma. Só que você tem que entender uma coisa muito importante. As ondas eletromagnéticas, ou seja, radiações eletromagnéticas, quando propagam-se no vácuo, elas não mudam a velocidade. Ou seja, sua velocidade de propagação, conhecida como sendo C, velocidade de propagação da luz no vácuo, ela é sempre igual o comprimento de onda vezes a frequência, que é sempre igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, esta que é a velocidade da luz no vácuo, que sempre é constante. Significa o quê? Que as ondas de rádio propagam-se essa velocidade. As ondas micro-ondas propagam-se essa velocidade. Raio-X propaga-se com a mesma velocidade. Raios gama, ultravioleta, luz visível, tudo sempre a esta velocidade. Ou seja, nunca muda, ok? No vácuo, este negócio é muito importante, no vácuo. Então, quando essas ondas eletromagnéticas vão propagar-se, por exemplo, em meios materiais, a velocidade é mais baixa que essa, ok? Então, guarda essa informação. Então, guardou essa informação? Esta formulinha aqui, mano, vai te dar 0,5 no exame, esta fórmula. Guarda o que eu estou a te dizer, essa fórmula vai te dar 0,5. Então, como é que você... como é que essa fórmula vai te dar 0,5? Tem que saber pegar essa fórmula. Por exemplo, se pedissem a frequência, o que é que você faria? Você pegaria o comprimento de onda e mandava embora.
Como está a ir embora, e aqui tem vezes, né? Passando para lá, vai dividir. Significa que a frequência vai ser a velocidade sobre o comprimento de onda. E se eu quisesse calcular o comprimento de onda, prof, tirava a frequência. Como está no vezes, quando passa para lá, a frequência divide. Significa que será velocidade da luz sobre a frequência, ok? Então, costuma-se dizer o seguinte, em física é muito simples. Veja uma coisa muito interessante. Quando você compara a frequência com o comprimento de onda, percebe que na fórmula da frequência o comprimento de onda está no denominador. Isso significa que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ei, prof, isso quer dizer alguma coisa interessante no futuro? Muita coisa. Significa que quanto maior a frequência, menor será o comprimento de onda. Essas duas grandezas não aumentam juntas, ok? Então, segundo Planck, se nós sabemos que a frequência pode ser C sobre comprimento de onda, então aqui podemos botar no lugar da frequência, vamos colocar que a energia pode ser constante de Planck C sobre o comprimento de onda. Atenção, jovens, não vamos fazer nenhum exercício hoje. Hoje vamos resumir toda a física, fazermos o melhor backup de fórmulas de física para você reduzir o exame em brincadeira de crianças. Portanto, a energia pode ser determinada por esta fórmula ou por esta fórmula. A constante de Planck, cuidado, são dois valores. Você precisa saber controlar a constante de Planck, senão ela vai te controlar no exame. A constante de Planck ela é 4,14 vezes 10 elevado a menos 15 eletrão-volt vezes joules. Atenção! O eletrão é sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Quando a gente decide no lugar de eletrão colocar esse valor, então a gente depois multiplica com esse número. E a constante de Planck fica 6,625 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos. Então, quando usar esta ou esta constante de Planck? Depende, mano. Quando a energia é pedida em joules, é recomendável que você use a constante de Planck em joules. Mas quando esta energia é pedida em eletron-volts, é recomendável que use esta constante de Planck em eletron-volts. Então, deixe de prestar atenção, não é resolver exame para parecer que és um cego, né? Então, agora já sabes que a energia pode ser dada em joules ou pode ser dada em eletron-volts. Então, você vai controlar sempre o pedido lá. Então, esta fórmula e esta fórmula, pode escrever, vai valer 0,5 na sala de exame. É assim mesmo. 12ª é para crianças, mano. Então, já matamos as radiações eletromagnéticas. Você tem que entrar na sala de exame quando conhece uma coisa muito simples, muito importante, só que jovens às vezes se fazem de ignorantes, não querem entender coisas básicas. Chefe, espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético. Eletromagnético. O que é essa coisa de espectro eletromagnético? Você tem que entender uma coisa muito simples. Espectro eletromagnético é o conjunto de todas as radiações eletromagnéticas colocadas em ordem crescente das frequências ou em ordem dos seus comprimentos de onda. Então, nós podemos colocar em ordem crescente ou decrescente da frequência, ou podemos colocar em ordem de seus comprimentos. Então, o conjunto das radiações eletromagnéticas chama-se espectro eletromagnético. Para o nosso caso, só são 7 casos, mano. São 7 nomes que você precisa fixar. Se fixar esses 7 nomes, você vai arrebentar qualquer questionário e nunca vai ter estresse. Vamos lá a esses 7 nomes. Primeira radiação eletromagnética que nós devemos conhecer. Ondas de rádio, mano. Ondas de rádio. Então, ondas de rádio é a primeira de todas elas. E você não pode se baralhar. Imagina que você vive numa família de 7 irmãos. Será que você vai esquecer a ordem dos seus irmãos, a ordem de nascimento dos seus irmãos? Você pensar que é o mais velho, enquanto é o irmão do meio? Não tem como. Então, temos onda de rádio, depois temos atenção, micro-ondas, ok? Micro-ondas. Depois de seguida, temos, para além das micro-ondas, temos uma coisa muito interessante. Infravermelho, ok?
Vermelho. De seguida, temos aqui uma radiação também muito interessante, que é a luz visível. Luz visível, ok? Visível, acho que é com S, né? Vão lá, escrevam aí nos comentários. Visível é com S ou com Z? Prof já admitiu que não sabe escrever, né? Eu só sei fazer contas. Então, temos ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, não precisa cabular. De seguida, se você tem infravermelho, luz visível, fica no meio, é o irmão do meio, luz visível. Ok? Até vamos colocar bolinha. Esse luz visível é irmão do meio. De seguida, nós temos que ter sempre ultravioleta. Violeta. Ok? E depois do ultravioleta, os famosos raios X. E de seguida, depois dos raios X, nós temos os raios gama, ok? Raio gama. Então é uma coisa muito simples de verdade. É sempre, só decora isto, se tiver que decorar. Se você não tem memória, não consegue perceber a lógica, decora esse negócio, mano. Onda de rádio, micro-onda, infravermelho, luz visível é o irmão do meio. Então você tem que entender que a direita de luz visível tem 3 gajos. A esquerda de luz visível tem 3 gajos também. Então, onda de rádio é sempre a primeira radiação. E raios gama será a última radiação. Só que antes de raio gama, sempre raio X. Mas antes de chegar a raio X é ultravioleta. Então depois de onda de rádio é sempre micro-onda. Esse gás que está em falta é infravermelho, que vem antes da luz visível. Não tem ciência isso. Não tem ciência. Agora, jovens procuram decorar, mas não tem ciência mesmo. Ok, o que você precisa saber aqui? Que esta aqui é a ordem crescente das frequências. Então aqui estamos com menor frequência e aqui estamos com maior frequência. Esta aqui ondas de raio gamas é a maior frequência. Ok? Vamos voltar por aqui. Quanto maior a frequência, maior é a energia, mano. Tá aqui, diretamente proporcional. Então significa que entre ondas de rádio e raio gama, qual das radiações tem maior energia? Não se discute mais entre nós. Raio gama tem maior energia, onda de rádio tem menor energia porque possui menor frequência. Então, micro-onda tem maior energia que onda de rádio. Infravermelho tem maior energia que micro-onda. Luz visível e assim sucessivamente, porque a frequência aqui vai crescendo, mano. A frequência vai crescendo. Só que voltando para aqui, veja só o que havíamos escrito aqui. Deixa-me colocar cor de laranja, para você apanhar bem as coisas. Aqui havíamos dito que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então significa o seguinte, que aqui onde temos menor frequência, significa que temos maior comprimento de onda. Exatamente isto. Quando a frequência é menor, o comprimento de onda é maior. Então aqui onde temos maior frequência, temos o quê? Menor comprimento de onda. Então, prof, quer dizer que aqui as frequências estão a crescer. Crescem até raio gama. Mas isso significa que o comprimento de onda está a decrescer e decresce até raio gama. E a energia também está a crescer. Depois vai sair lá na provinha, lá, entre infravermelho e ultravioleta, qual a radiação com menor comprimento de onda? Você vai dizer o quê? Vai dizer que infravermelho é cagada. Mano, quem tem menor comprimento de onda é ultravioleta. Por quê? O comprimento de onda está a descer, né? Vai descer, significa que esse aqui ainda não desceu muito. Quando chegar aqui na ultravioleta, vai descer, vai ter descido muito, né? Então, infravermelho tem maior comprimento que ultravioleta. Se ultravioleta tem menor comprimento em relação ao infravermelho, quer dizer que ultravioleta tem maior frequência em relação ao infravermelho. Se tem maior frequência, tem o quê? Maior energia. Prof, aqui, uma vez que o comprimento de onda está no denominador, podemos dizer que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda? É claro que sim. Quanto maior o comprimento, menor é a energia. Ok? E vice-versa. Ponto. Não se fala mais nisso. Espectro eletromagnético é conhecer esse conjunto e saber manipular essas coisas. Ok?
Agora, tem outra coisa que é espectro óptico. Aqui vai se dançar. Espectro óptico. Ok? O espectro óptico, o que é esse negócio? É que em todas essas radiações, nenhuma delas é visível a olho nu. Ok? Não pode se ver ondas de rádio, não se vê micro-ondas, infravermelho, não se vê ultravioleta, excetuando a luz visível. Esse irmão do meio é o único irmão que é visível ao olho humano. Ah, ok. Então, espectro óptico é o conjunto das cores da radiação visível. Mas essas cores nós vamos colocar em ordem das suas frequências ou comprimento de onda. Ah, prof, afinal é só isso. Só isso, só. Agora, para você saber essa coisa de uma forma muito simples, você tem que imaginar uma moça aqui muito bonita, ok? Uma moça muito bonita mesmo, de verdade. Só que eu não sou bom a desenho, não vou conseguir desenhá-la. Mas os gajos que apreciam bem, há de ver que essa moça é muito bonita, ok? Aqui vamos pôr ela bem sorridente, faltou orelha, né? Faltou orelha. O que é que faltou, pessoal? Não tem 3 cabelos, só que eu disse que isso era resumo, então tudo temos que resumir, né? Os cabelos são muitos lá. Agora, o espectro óptico é o conjunto das cores colocadas em ordem das suas frequências ou comprimentos de onda. Essa ordem pode ser crescente ou decrescente. Então, vamos supor que nós conhecemos uma moça muito linda. Essa moça chama-se violeta. Então, a primeira cor é violeta. Ok? Então, essa moça é muito bonita, mas muito bonita mesmo, que possui olhos azuis. Ok? Então, vamos ter aí olhos azuis. Logo, a segunda cor é azul. E depois, para além de ter, quando você olha para uma moça muito bonita, chamada violeta, de olhos azuis, dá vontade de o quê? Dá vontade de aproximar essa moça, né? Meter esse papo na hora e levá-la para o jardim. Então, um jardim tem que ser um jardim verde, né? Tem que ser um jardim verde. Mas não basta só o jardim ser verde para onde você vai lhe levar, né? É preciso que o jardim, para além de verde, ele tenha o quê? Tenha muitas flores, que nem o girassol. Por exemplo, temos aí o girassol amarelo, ok? Amarelo. Então, se você vai levar essa moça para um jardim verde, cheio de flores amarelas e tal, para deixar a coisa muito romântica, você não vai comprar para esta moça um vestido alaranjado para levar para uma cidade, no jardim, não é? Então, não vai pegar alaranjado. Alaranjado ou laranja é a próxima cor. Não vai comprar para ela um vestido laranja. O que é que você vai fazer? Você vai comprar para ela um vestido vermelho. Por que vermelho, prof? Porque vermelho é símbolo de amor, ok? Temos aqui vermelho. Então, essas são as principais cores do espectro óptico. É claro, tem um anil, ok? Tem um anil. O anil, se não estiver em erro, fica antes do azul para alguns espectros que consideram o anil. Mas essas são as 6 principais, não é? 6 principais cores do espectro óptico, colocadas em ordem decrescente da frequência. Então, significa que assim a frequência está a decrescer, ou seja, esta frequência é a maior de todas. Então, aqui temos a frequência menor. Essa é a ordem decrescente da frequência. Você já sabe, se é essa ordem decrescente da frequência, aqui onde temos menor frequência, temos o quê? Maior comprimento de onda. E aqui teremos menor comprimento de onda. Assim quer dizer que o comprimento cresce de baixo para cima, enquanto que as frequências decrescem de cima para baixo. Ponto. Não se fala mais nisso, perdão. O comprimento não cresce, decresce, né? Enquanto que a frequência está a decrescer, o comprimento está a crescer. Não se fala mais nisso. Entre violeta e verde, qual é a cor de maior energia? Maior energia, maior frequência. Então, entre violeta e verde, violeta está mais para cima, violeta está com maior frequência. Então a cor com maior energia é violeta. Entre amarelo e vermelho, qual é a cor de menor comprimento? Como é que cresce o comprimento? Esse de baixo tem maior comprimento
Então, amarelo. Quem tem maior comprimento é vermelho e quem tem menor comprimento é amarelo. Ponto, não se fala mais nisso. Vai lá fazer exame, sem estresse. Espectro óptico, espectro eletromagnético está equipado. Não é cabo, é isso aqui. Isso aqui é um verdadeiro backup, mano. É aquilo que eu faria se eu estivesse no teu lugar. Gente boa, nós matamos o básico. Este aqui é o arroz com feijão. Agora você tem que conhecer o efeito fotoelétrico, mano. Efeito fotoelétrico. O que é efeito fotoelétrico? É efeito no qual nós temos uma fonte luminosa, ok? Vai emitir a luz que vai incidir sobre uma superfície metálica. Então temos o metal, não é? Se essa luz é emitida pelo Sol, então vamos ter a radiação emitida. Radiação emitida, no caso, é uma radiação emitida aqui pelo Sol. Então essa radiação, a energia da radiação emitida, vai incidir sobre esta superfície. É por isso que você vai ouvir muitas vezes radiação emitida, radiação incidente, é tudo igual, chafane. Ok? Porque o que foi emitido, nós muitas vezes consideramos que é tudo que vai incidir sobre a superfície. Então, o que vai acontecer quando essa radiação emitida vai incidir sobre a superfície? Essa superfície, por ser metal, vai oferecer uma resistência. Aquela energia de resistência é chamada de função de trabalho, Φ0, ou seja, energia cinética inicial. Então, essa energia emitida precisa vencer a resistência fornecida por esse material para arrancar eletrões dessa superfície. Então, emite-se fotoeletrões através da luz para arrancar eletrões da superfície metálica. Então, os eletrões vão ganhar energia cinética. Então, nós chamamos de energia cinética máxima. O balanço de energia, neste caso, nós dissemos que a energia da radiação emitida converteu-se na energia usada para vencer a resistência, que é a função de trabalho, mas a energia usada para acelerar os eletrões, que é a energia cinética máxima. Chefes, quando fala-se de luz incidir e luz emitir, é esta fórmula. Ok? É esta fórmula. Energia da luz incidente, função de trabalho, mais energia cinética máxima. Professor, como é que eu vou calcular essa energia da radiação incidente? Muitas vezes, em todos os exames, nunca vão dar isto. O que é que eles vão fazer? Vão te dar a frequência, você vai multiplicar a frequência pelo Planck, vai ter a energia. Ou vão te dar o comprimento, você vai aplicar essa fórmula, vai calcular essa tal energia. E já essa coisa de Φ0, então Φ0 também é energia. Meu professor não dava Φ0, dava E0, também tanto faz. Quer dizer, função trabalho. O que é função trabalho? Função trabalho é a energia mínima necessária para que ocorra o efeito fotoelétrico. Se essa energia da radiação emitida não for maior ou igual que a função trabalho, não haverá o efeito fotoelétrico. Porque o efeito fotoelétrico só ocorre quando os eletrões entram em movimento. Se essa energia não for maior que esta, os eletrões não vão entrar em movimento. Não teremos o efeito fotoelétrico. Ok? Então, professor, como é que calcula-se isso aqui? Como é a energia mínima necessária? Vamos calcular com a mesma fórmula. Ponto. Então é só chapar essa fórmula, que no caso é Planck vezes frequência. Mas a energia mínima, então a frequência é mínima. Ok? Só que você já sabe que se a frequência é mínima é porque o comprimento de onda é máximo. Planck C sobre o comprimento de onda, só que no caso será máximo. Então, por que é isso, prof? É esta fórmula, pá. É essa fórmula. Aqui é repetição de fórmulas aqui. É basicamente desse jeito como você vai calcular a função de trabalho, se for necessário calcular a função de trabalho. Agora, a energia cinética vão querer te viajar. Esta coisa do efeito fotoelétrico é usado para a construção de painéis solares. O painel solar é uma superfície metálica com aqueles filamentos metálicos. Você não vai conseguir ver bem, mas se olhar bem para o painel solar, vai ver filamentos metálicos. Nós tendemos aquilo ao Sol, então a luz emite uma radiação que depois vence-se uma certa função de trabalho lá e os eletrões entram em movimento. E depois nós conectamos baterias e tal, colocamos lâmpadas lá e começa a acender. Então significa que a energia cinética, que é o movimento dos eletrões, converte-se em energia potencial. Então, muitas vezes, você poderá substituir a energia cinética aqui
é energia potencial, ok? E esta tal de energia potencial é uma coisa que não custa. Ela é sempre igual ao potencial, qualquer coisa que entra volts. O potencial é sempre dado em volts, atenção. Ao potencial vezes a carga, alguns colocam Q, ok? Mas eu não vou colocar Q porque não vou te complicar. Q quer dizer eletrão. Ah, é aquele mesmo eletrão daqui. Sim, exatamente o mesmo eletrão. Então, não emagrece com essa coisa de energia cinética. Você pode dizer que é igual a energia potencial e para determinar é U vezes G. Então, em alguns exercícios, aparece para o estudante, dão energia da radiação emitida, dão função trabalho e pede o potencial. Mas não emagrece. Determina a energia cinética, porque é o efeito fotoelétrico, caso falam de emitida, incidente, efeito fotoelétrico. Mata a energia cinética, basta calcular reis, botar reis, leva reis, lança para lá, isola a energia cinética. Acha o valor, depois é só vir nesta fórmula, no lugar de energia potencial, bota a energia cinética aqui. Bota a energia cinética e já está, é só pegar o E, lançar para lá, o que tens é o potencial de corte, às vezes chamam de potencial de paragem, às vezes chamam de DDP, que quer dizer diferença de potencial. Então, a tentar falar português para ver se te atrapalham, mas depois dessa aula você não vai ficar atrapalhado. Então, guarda essa informação e bora lá para a nossa outra parte do vídeo. Isso não custa, mano. Este é o super resumo. Este é o super resumo. Então, pega a visão. Outra coisa muito interessante é tudo que diz respeito a raio-x, mano. Raio-x você tem que conhecer. Raio-x. Raio-x, ok? Raio-x. Nem sei como é que vou fazer. Eu não consigo desenhar o tubo de raio-x sem copiar. Geralmente tem que copiar. Mas a única coisa que eu vou te dizer é o seguinte. Vamos considerar, vamos imaginar, não é isso? Vamos imaginar que esse seja a ampola de Coolidge, né? Onde serão produzidos raios-x. Raio-x tem duas cenas. Tem um lado que nós chamamos de cátodo, e tem um lado que se chama ánodo. Então, não estou a dizer que o lado direito é ánodo, o lado esquerdo é cátodo. Você vai saber. Ánodo, nós vamos fazer paralelo com ânus. Ok? O que é ânus? É lá atrás onde saem as fezes. Então, na hora de estudarmos, fazemos a legenda da figura dos raios-x, não precisa decorar muita coisa. Onde estiverem a sair os raios-x, é ânus, é ánodo. Logo a outra parte é cátodo. Não discuta mais isso. Então, no cátodo, nós vamos ter uma resistência, ok? Chama-se resistência, o filamento conectada numa certa fonte e tal, e por aí vai. Qual é o objetivo dessa resistência? É acelerar eletrões. Então, nós vamos ter depois vários eletrões sendo acelerados por essa resistência. Então, o objetivo da resistência é acelerar os eletrões. Para onde vão? Vão para o cátodo. O que é que tem no cátodo? No cátodo sempre tem uma coisinha que eles desenham inclinada. Essa coisa inclinada chama-se alvo. Isso aqui é o alvo. Por que alvo? Alvo porque os eletrões precisam acertar esse ponto. Se não acertam esse ponto é cagada. Então eles precisam acertar esse ponto aqui para poder sair raio-x. Então esse é o alvo. Ok. No ánodo temos alvo. No cátodo temos resistência. Essa parte aqui. Essas coisas que andam a correr são eletrões. Então esse alvo é aquecido. Ok? Esse alvo é aquecido também, tem certas conexões lá. Então, quando os eletrões colidem com este alvo, o que sai daqui, não é? É o famoso raio-x. Então, aqui temos feixes dos raios-x. Então, estão a sair pelo ánodo. Isso aqui é o tal de raio-x, ok? Raios-x é isto aqui, que vai sair depois de colisão com o alvo. E ponto, não fala, não discute mais com ninguém. E quando a situação é raio-x, já não tem função de trabalho, como tinha aqui no efeito fotoelétrico. No raio-x não tem função trabalho. Então, o que é que eu vou fazer, prof? Eu vou dizer o seguinte. A energia do raio-x é sempre igual à energia potencial. Ponto. Não discuto mais com ninguém. Por quê? Raio-x não é isso que está a sair. O que é que vai bater no alvo? O eletrão.
Por que o eletrão está a correr? Porque possui uma energia potencial. Ponto. Agora, essa energia de raio-x, professor, vou apanhar aonde? Ponto. O que é raio-x? Vamos voltar para aqui. Você tem que sair enquanto entende as coisas. O que é raio-x? É uma radiação eletromagnética. Como é que se calcula a energia de uma radiação eletromagnética? Professor, é Planck vezes frequência ou Planck C sobre comprimento? Exatamente isso. Não se fala mais nisso. Então, você pode, no lugar de colocar essa coisa de raio-x aqui, pode colocar Planck vezes frequência igual a energia potencial. E já o que é energia potencial? É o potencial de corte, potencial de paragem, DDP, não sei por aí vai. Vezes a carga, que no caso é carga do eletrão. Ponto. Agora falta olhar no exercício e ver o que é que estão a pedir. Se estiverem a pedir potencial, leva o eletrão, passa para lá. Se estiverem a pedir frequência, leva Planck, passa para lá. Ou você pode colocar essa energia usando esta fórmula aqui de comprimento de onda. Então nós vamos escrever Planck C sobre o comprimento de onda igual ao potencial vezes o eletrão. Perdão, a diferença de potencial, sim. Potencial vezes o eletrão. Então, depois calcula o que querem, mano. Calcula o que querem. Fechamos essa coisa de raio-x. Não tem ciência. Basta saber isto, saber fazer legenda, como é que funciona o processo de produção de raio-x. Senão vai dizer que é raio-x que é acelerado para resistência ou o alvo manda eletrões. Não. Os eletrões saem da resistência. Ok? Os eletrões saem da resistência, vão colidir com o alvo. Então, esse espaço vazio que nós temos aqui chamam de vácuo, né? Vazio, vácuo. Então, é um espaço vazio que não tem absolutamente nenhum elemento lá dentro. Ok, jovens? Então, basicamente, é isto aqui. Vamos ver leis de radiação térmica. Leis de radiação térmica é uma coisa que sempre vai sair. Lei de radiação térmica. Ok? Então, estamos a falar da lei do Wien. Se vai para a sala de exame sem conhecer essa lei, é cagado o que você está a fazer. O que é que a lei do Wien ensina? Que o comprimento de onda máximo, ok, emitido por uma certa estrela, por qualquer que seja o corpo, que no caso seja o corpo negro, né, é inversamente proporcional à temperatura. Então, isso é que diz a lei. A expressão matemática, nós vamos sempre determinar da seguinte forma. O comprimento de onda máximo é sempre igual à constante do N, que é B, sobre a temperatura. Então, essa é a fórmula para calcular comprimento de onda tendo temperatura, ou calcular temperatura tendo comprimento de onda. Usa a lei do N, ok? Usa a lei do N. Professor, pediram frequência e só me deram a temperatura. Mata comprimento, se você for um gajo que não tem muita prática. Mata comprimento, depois pega aquele comprimento, bota aqui, acha a frequência. E depois outra lei que nós temos que conhecer, a lei de Stefan-Boltzmann. A lei de Stefan-Boltzmann. Então, o que essa lei diz? Que a emissividade ou a intensidade total irradiada é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Expressão matemática para esse negócio significa que a emissividade é igual à constante de Boltzmann vezes a temperatura elevada a 4. Uma coisa muito importante que deves conhecer sempre é a constante de Wien, que é esse B aqui, Bzinho. Então, a constante de Wien é 2,9 vezes 10 elevado a 8, menos 3 metro Kelvin. Muitas vezes usamos o aproximado, que é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metro Kelvin. Então, é basicamente isto aqui. Quanto à lei de Wien, quanto à lei de Stefan-Boltzmann, que é esta que estou a sublinhar a ver, você tem que entender o que é que significa a quarta potência da temperatura. Significa que se eu tenho uma temperatura de 300 Kelvin, ok? E de repente a temperatura aumentar ou subir para 600 Kelvin. O que é que eu vou fazer? O que é que vai acontecer com a intensidade da radiação? Com a emissividade, neste caso. Você vai pegar, ok, primeira temperatura é 300 Kelvin, segunda temperatura é 600 Kelvin. Se eu pegasse a segunda temperatura e dividisse pela primeira,
600 por 300 ia dar 2. Então eu percebo que esse está a dividir, passa para lá, multiplica. A segunda temperatura é 2 vezes a primeira temperatura. Ok. Significa que a segunda emissividade será a primeira emissividade vezes, como a segunda temperatura é 2 vezes maior que a primeira, a emissividade será essa fração, que é no caso o fator do aumento aqui, que é no caso 2, elevado a 4, porque a emissividade é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. A temperatura aumentou 2 vezes, a emissividade também vai aumentar, mas não 2 vezes. Vai aumentar 2 elevado a esta potência aqui, que vai dar 16. Prof, então a emissividade 2 será 16 vezes maior que a emissividade 1. Os jovens já estão a transpirar o cérebro, né? Então é basicamente isto. Vamos lá ver um pouco de física nuclear. Não, prof. Um pouco de física nuclear agora. Física nuclear agora não está. Vamos fazer o que agora? Ok. Tem uma coisa que saltei aqui. Quando falamos de efeito fotoelétrico, faltou um diagrama de energia cinética em função da frequência. Geralmente podemos chamar de diagrama de energia cinética ou energia potencial, tanto faz. Então, esse diagrama, que é energia cinética em função da frequência, você tem que ter cuidado com esse diagrama. Aqui geralmente aparece 10 elevado a 14 Hz. Então, que cuidado eu devo ter? Neste ponto, eu tenho a função trabalho. Abaixo de zero é uma função trabalho que geralmente vão colocar menos. Então, vai sendo irradiada essa energia, você vai perceber, ok. Então vai sendo vencida a resistência do material. Neste ponto, nós temos zero na energia cinética. Então temos aqui a frequência do limiar fotoelétrico. Se continuar a emissão, nós vamos começar a ter o efeito fotoelétrico sendo produzido. Então no diagrama você tem que saber que o valor que aparece aqui é função de trabalho. Há casos em que dão esse diagrama, ou seja, grave, e depois pedem função de trabalho. Mano, aí os caras morreram. É só você olhar aqui, ok, o valor que está aqui, sem contar com menos, é função de trabalho. Mas o valor que está aqui é frequência do limiar fotoelétrico, ok? O valor que fica aqui é a frequência do limiar fotoelétrico. No caso em que pede a frequência do limiar fotoelétrico ou a frequência mínima necessária para que ocorra o efeito fotoelétrico. Então é basicamente isto daqui que nós precisamos fazer e entender quando se trata do gráfico. Ok, prof, aquela coisa de diagramas de níveis de energia, segundo Bohr. Bom, diagramas de energia, não sei se aparece lá na matriz. É que nem peguei matriz, só decidi resumir toda a 12ª aqui. Mas nesse negócio de diagramas, diagrama de níveis de energia, segundo Bohr, né? Nós temos que apenas conhecer alguns aspectos. Ok? Temos que conhecer alguns aspectos. Nós vamos ter vários níveis. O nível de baixo é o nível fundamental, né? Vários níveis de energia aqui. Vamos supor que temos aqui nível 1, temos nível 2, nível 3, nível 4 e assim sucessivamente. Então, geralmente nós temos setas para baixo, ok? Temos também setas para cima, né? E temos aqui, vamos lá, colocar uma outra seta também para cima. Então, quando se trata de níveis de energia, vamos chamar essa seta de seta 1, seta 2, seta 3, seta 4, seta 5. Quando se trata de níveis de energia, você tem que entender que tenho aqui, por exemplo, aqui onde começou a seta tem energia inicial, aqui onde terminou a seta tem energia final. A energia nessa transição, porque transita de uma órbita, ok, para outra. A energia dessa transição, nós vamos sempre calcular da seguinte forma: a energia durante todo o processo de transição de nível 3 para nível 1 é sempre igual a energia final, que é onde a seta termina, a energia final, menos a energia inicial,
que é onde a seta começa, mas depois vamos dar a resposta em módulo. Então, para esta seta que está voltada para cima, a energia inicial é esta, a energia final é esta daqui. Então, temos que ter em conta isto aqui. Agora, a seta de maior energia é a seta mais comprida. Então, por exemplo, 5 é a seta mais comprida, então é a seta de maior energia. Só que nessas setas, tem setas que representam absorção de energia e tem setas que representam emissão de energia. Então você precisa saber qual delas representa absorção e qual delas representa emissão. Então, quando se sai do nível de uma camada externa para uma camada cada vez mais interna, que é ter setas voltadas para baixo, nós diremos que estamos perante uma emissão de energia. Então, aqui a emissão. Agora, aqui temos seta voltada para cima, temos absorção. Ok? Então, temos emissão, temos absorção. Ponto. Não se fala mais nisso. Então, das setas, por exemplo, com absorção de energia, qual é a seta de menor frequência? Qual é a transição que representa a absorção de menor frequência? Então, você vai olhar setas que viraram para cima, representa absorção. Menor frequência quer dizer menor energia. Menor energia quer dizer menor seta, que é isto aqui. Ok? Qual das setas representa, ok? Qual das setas representa emissão de maior energia? Ok? Transição com emissão de maior energia, perdão, de maior comprimento de onda. Então, como falaram de emissão, você vai olhar setas viradas para baixo, emissão, ok? Achou emissão, são essas duas. Maior energia, maior comprimento de onda. E para comprimento de onda ser maior porque a energia é menor. Nessas duas, a segunda tem menor energia, logo tem maior comprimento de onda. Ok? Então fechamos em grande essa parte. Vamos para a física nuclear. Vamos dar uma chacoalhada na física nuclear e vamos dar uma passeada muito rápida. No que diz respeito à física nuclear, a primeira coisa é dominar as partículas. Dominar as partículas químicas que fazem parte da física nuclear. Primeiro, quando encontrar qualquer elemento químico, vamos lá, X, sempre terá massa atômica e número atômico Z. Então, vamos lá. Se nós tivermos uma partícula de massa atômica 1, número atômico 0, só por ver massa atômica e número atômico, você já tem que saber que essa partícula é um neutrão. Agora, se encontrar um elemento de massa atômica 0, número atômico 1, já tem que saber, isso aqui é um positrão. E se encontrar um elemento de massa atômica 0, número atômico menos 1, esse elemento é um eletrão. Ok. E se encontrar um elemento de massa atômica 1, número atômico 1, essa partícula chama-se próton. E se estiver a matter case, de repente encontra um elemento de massa atômica 0, número atômico 0, essa partícula chama-se gama. Ok? Gama. E se estiver a matar um case, encontrou uma partícula de massa atômica 4, número atômico 2, essa aqui é a partícula alfa, que geralmente é igual ao núcleo de hélio, 4, 2. Simples quanto água. Então, começa primeiro sabendo isto. E depois o resto é só saber acertar uma reação, mano. Tem que saber acertar uma reação. Não faz sentido você não saber acertar a reação. Então, depois vou mostrar basicamente a ideia de acertar uma reação. Então, as principais reações na física nuclear são duas. Primeiro, é a reação de fusão. Você tem que saber o que é uma reação de fusão. Fusão é com S, prof. Então, o que é uma reação de fusão? Uma reação de fusão é muito simples. Tem que entender como é que ela funciona. É uma reação na qual nós temos dois elementos químicos ligeiramente leves que vão fundir
ok? Veja só, nos reagentes tínhamos apenas 2 elementos leves, fundem gerando um elemento D mais pesado e libertam uma certa quantidade de partículas, ok? Então, esta reação nós chamaremos de reação de fusão. Percebido, jovens? Percebido, jovem? Essa é uma reação de fusão, ok? No caso, o Sol é um exemplo de uma reação de fusão, né? Para obtermos toda aquela radiação solar. Mas vamos deixar esse processo. Então, vamos dar um exemplo de uma reação de fusão muito bem conhecida. O caso de deutério 1 mais aqui o trítio, que são 2 isótopos, porque apresentam o mesmo número atômico. E depois, quando fundem, geram geralmente o núcleo de hélio 4,2, que é o núcleo mais pesado em relação a esses 2 isótopos. Então, mais uma certa partícula X desconhecida e por aí vai. Então, nós queremos descobrir que partícula é essa partícula X que gera essa aí. É muito simples. Você tem reagentes, tem produtos. Então, é só olhar. Aqui vem 1 mais 1 dá 2. Aqui, olha, já tem 2. Que número deve estar aqui? Para continuar a ser igual ao que temos nos reagentes. Tem que ser 0. 0 mais 2 vai dar 2 que temos nos reagentes. Agora, veja as massas. 2 mais 3 dá 5. Que número tenho aqui? 4. Para poder ser 5 é porque aqui tem que ser 1. 1 mais 4, 5. Ah, então uma partícula 0, prof, é neutrão. Então a partícula formada aqui é o neutrão. Qual é a diferença entre a reação de fusão e a reação de fissão? Ah, mano, isso não custa nada. A reação de fissão nuclear, diferente da reação de fusão, onde temos 2 elementos leves para gerar um pesado. A reação de fissão é uma reação na qual temos um elemento muito, mas muito pesado. Só que esse muito pesado não reage com qualquer coisa. Reage apenas com neutrão. Então nós dissemos que bombardeamos neutrões a um núcleo pesado. O que esse núcleo pesado faz? Ele vai quebrar em 2 novos núcleos leves, que é no caso um núcleo novo B, um outro núcleo qualquer C, e vai libertar uma certa quantidade de neutrons nessa primeira geração. Então vai libertar uma certa quantidade de neutrons. É infalível, tem que ter neutrons. Senão não é reação de fissão. E vai libertar também mais energia na forma de calor. Então, essa reação, por exemplo, é muito usada, ok? Em reatores nucleares e principalmente em centrais nucleares, ok? Então, este é um exemplo de uma reação de fissão. É muito simples. Geralmente sempre será urânio. Muitas vezes é sempre urânio. Você vai encontrar urânio 236 ou 235,92, mais neutrão, que é 0,1, e depois vai ter 2 elementos, uma certa quantidade de neutrões, ok? Há quem pode perguntar, mas professor, como é que se determina esse X? É só fazer X vezes 1, vai dar X. Mais o que está aqui, mais o que está aqui, deve ser igual a este mais este. Descobrir o valor de X, ok? Então é basicamente isto aqui. Essa aqui é a principal diferença entre fusão e fissão. Fusão funde 2 elementos leves para gerar um pesado. Na fissão temos um pesado que bombardeamos neutrão para gerar 2 elementos leves. Agora, se você descobrir esse valor de X, por exemplo, descobriu 3, 0, 1, N. Você descobriu que tem que ser 3 o número que deve estar aqui, porque multiplica em cima e embaixo. Então, você vai entender que na primeira geração são liberados 3 neutrões, ok? São liberados 3 neutrões. Então, há questões em que perguntam quantos neutrões serão liberados na terceira geração. O número de neutrões liberados na geração que você pretender é sempre o que foi liberado na primeira geração elevado à geração que você pretende achar. Ah, ok. Neste caso, prof, vamos lá achar para a segunda geração. Então, será o número de neutrões liberados na segunda igual ao número de neutrões liberados na primeira, que no caso, na primeira, consideramos que foram 3. Ao o número de neutrões que queremos nessa geração, que é no caso, segunda geração. 3 ao quadrado dá 9. Né? 3 ao quadrado é igual a 9. E não tem ciência. Matamos o gajo.
Ok, jovens? Matamos. Então, esse é o primeiro passo na física nuclear. Depois desse passo, prof, o que é que faço se esse é o primeiro? Depois tem que conhecer as reações de desintegração, né? Principalmente aquelas três. Tem a captura também, captura capa. Mas vamos dominar aqui desintegração alfa, desintegração beta e desintegração gama. Jovem, essas reações de desintegração, para além daquelas duas reações fissão e fusão, nas reações de desintegração é muito simples. Você vai ter um elemento X, A, Y. Basta você perceber, ok? Que o elemento X se transformou, perdão, aqui tem que ser AZ. Se o elemento X se transformou em um novo elemento. Só que esse novo elemento é menos 4 na massa atômica e é menos 2 no número atômico. Simples, você vai dizer que é uma desintegração alfa. Emitiu-se uma partícula alfa, que é 4, 2. Ok? Basta perceber que para a massa atômica caiu 4, o número atômico caiu 2. Mas por isso não estou a entender eu. Para de zangar. Essas coisas são fáceis mesmo, são fáceis de verdade. Então vamos supor que aqui temos 12, 8. Se isso aqui sofrer uma desintegração alfa, é porque vai emitir uma partícula alfa, que é 4, 2. Então o que é que vai acontecer? A massa atômica, que antes era 12, vai passar a ser 12 menos 4. 12 menos 4 vai dar 8. E o número atômico que antes era 8, vai passar a ser 8 menos 2, que dá 6. Então isso aqui é desintegração alfa. Quando você olha, de 12 passou para 8. É só fazer, caiu 4. De 8 passou para 6. Aqui caiu 2 unidades. Então, chamamos de desintegração esse primeiro processo. Desintegração alfa. Agora temos a segunda reação, que é a desintegração beta. Cuidado com a desintegração beta, pode fazer falecer quando você não estiver atento. A desintegração beta. Geralmente usamos o símbolo B para dizer beta. Então, desintegração beta tem duas coisas. Pode ser beta mais ou pode ser beta menos. Então, é beta mais quando a partícula emitida é um positrão. 0 mais 1. E é beta menos quando a partícula emitida é um eletrão, que é 0 menos 1. Né? Essa aqui é a desintegração beta. Então, vamos supor uma desintegração beta mais. O que é que vai acontecer? Você vai ter um X com uma massa atômica A, número atômico Z. O que é que vai acontecer? Y. A massa atômica, como aqui é 0, quando nós fizemos A menos 0 não muda nada. Mas o número atômico, quando fizemos Z menos 1, vai ficar Z menos 1. Então, a massa atômica não vai mudar, mas o número atômico vai cair uma vez. Então, significa que a partícula emitida foi beta mais. Então, podemos ter caso de beta menos, que é o caso em que temos X, A, Z. Então, como a massa atômica é 0, ao fazermos A menos 0 vai dar A. Mas ao fazermos Z menos 1, em vez de aumentar, sobe uma unidade. Então você vai entender que é beta menos o processo de desintegração aqui. E não tem ciência. Ok? Não tem ciência mesmo. Agora, temos a desintegração gama. Desintegração gama. O que é esse negócio de desintegração gama? Desintegração gama, nós emitimos uma partícula gama. Ou seja, você está com X, A, Y, A, Z, que vai obter um novo Y. Só que a partícula gama tem aquela coisa de ser 0, 0, né? Significa que você obtém Y, mas a massa atômica não se altera e o número atômico também não se altera. Então, é uma desintegração gama. Agora, para além disso, essas são as principais reações de desintegração, conforme havia escrito cá. Para além disso, tem um processo de radiação. Aquele processo de radioativo, né? Processos radioativos, não radioativos. Aquilo ali não tem nada, aquilo. É só você botar um diagrama onde vai ter sempre um começo. Aquele começo chama-se atividade inicial ou massa inicial, porque às vezes pode ser atividade ou massa. Então, o que é que acontece nesse processo radioativo? Atividade inicial ou massa inicial? É que essa atividade, sempre que passar um certo tempo, designado de período de semidesintegração, ok?
essa atividade vai cair pela metade. Então, se passar exatamente o mesmo tempo, daqui para aqui, volta a passar o mesmo tempo, esta que está aqui vai cair pela metade novamente. Volta a passar exatamente o mesmo tempo, então vai cair uma outra nova metade. Então, no final, nós teremos um diagrama representado desse jeito. E nesses diagramas, você sempre tem, aqui no início, a atividade inicial. Ok? A distância daqui para aqui, que é a mesma que a distância daqui para aqui, período de semidesintegração. Ok? Então, sempre tem atividade inicial e sempre tem período de semidesintegração. As fórmulas para isso é que a atividade final, uma vez que você tem a inicial, é sempre o que temos no começo sobre 2 elevado a números de período de semidesintegração n. Esse número de período de semidesintegração, veja só, daqui para aqui ocorreu um período, daqui para aqui ocorreu outro período, então já são 2 períodos de semidesintegração. Daqui para aqui são 3 períodos de semidesintegração. Então o n é a quantidade de períodos de semidesintegração. Se venho até aqui, são quantos períodos? São 3, então n será 3. E este tempo, o tempo que demora para sair de uma atividade para outra atividade, é sempre a meia-vida, que é o período de semidesintegração, vezes o n. Com essas 2 fórmulas, se você manipular bem, faz todos os milagres necessários dentro disto aqui. Ok? Infelizmente não vou me alongar muito, porque o vídeo já está a ficar cansativo. Eu estou a ver cabeça de terra a fazer tu. Vai explodir o jovem. Eu também aqui estou sem água, então eu tenho que começar a fazer resumo de verdade. Isso aqui parece resumo, mas não é resumo, é aula mesmo de verdade. Ei, nada. Nós não queríamos aula, nós só queríamos resumo. Mano, é toda 12ª num vídeo. Então tem que ser assim. Hidrodinâmica. O que é necessário saber na hidrodinâmica? Mano, hidrodinâmica tem que saber vazão. Chama-se vazão ou caudal ou fluxo. Tanto faz. O que é vazão? É volume por unidade de tempo. No sistema internacional, metros cúbicos por segundo. Agora, se não tem tempo, não tem nada que fala de segundo, mano, calcula a vazão da seguinte forma. A vazão é área vezes velocidade. Basta ter velocidade, a fórmula é esta. Basta ter tempo, a fórmula é esta. Pô, são 2 fórmulas só. Não precisa se amassar. Só isso. Agora, outra coisa que precisas saber é que 1 litro vale 1 decímetro cúbico. E isto é 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então, isto aqui é uma relação tremendamente importante, mas muito importante de verdade, que nós devemos conhecê-la. Temos que conhecer essa relação e dominar esta relação. Agora, sabe isto? Tem essas fórmulas. O que é necessário saber mais, prof? Princípio de continuidade. Princípio de continuidade. Tem que dominar bem esse princípio de continuidade. Até deixa lá eu representar aqui um tubo que sofreu um estreitamento, não um estrangulamento, aqui um estreitamento com um ponto 1 e um ponto 2. Segundo o princípio de continuidade, se eu colocar aqui qualquer líquido em movimento, você vai perceber que aqui tem uma certa área de seção transversal S1, que chama-se área 1. Quando o fluido estiver a passar por aqui, vai passar com uma velocidade designada velocidade 1. Então, aqui na área 2, tenho área de seção transversal 2, ou seja, área 2. Então, quando o fluido estiver a passar por aqui, vai passar com uma certa velocidade V2. Então, o que acontece? O princípio de continuidade ensina que tudo que está a entrar, vazão na entrada, é sempre igual a vazão na saída. Ok? Vazão na entrada é sempre igual a vazão na saída. Agora, como é que se calcula a vazão? Área vezes velocidade. Então, em 1 será área 1 vezes velocidade 1. Em 2 será área 2 vezes velocidade 2. Professor, aqui não tem uma área, aqui tem um diâmetro. É só lembrar que área é igual a π raio ao
quadrado. Mas professor, não é raio, é diâmetro. Chefe. É só lembrar que o raio é metade do diâmetro. Ok? Ou pode usar a fórmula direta que diz que a área da circunferência é π diâmetro ao quadrado sobre 4. Pode usar também isso aqui. Mas, em suma, você pode expressar esse princípio de continuidade sem usar a área, usando raio ou diâmetro. Basta chegar aqui e colocar raio 1 ao quadrado, velocidade 1 é sempre igual a raio 2 ao quadrado, velocidade 2. Então, se eu usar o diâmetro, também será a mesma coisa. Diâmetro 1 ao quadrado vezes velocidade 1 será igual a diâmetro 2 ao quadrado vezes velocidade 2. Então não tem ciência isso aqui, não tem segredo. É a mesma fórmula, é só escolher o que você quer usar. Quando é que você usa isso aqui? Esse princípio de continuidade serve sempre quando nos dão uma informação na entrada, quer informação na saída. Ou nos dão informação na saída, quer informação na entrada. Essa informação na entrada pode ser velocidade, pode ser diâmetro, raio, ou relação entre velocidades e por aí vai. Então, outra coisa que o jovem precisa saber aqui é: quanto menor for a área, maior é a velocidade e menor é a pressão. Por exemplo, a área 1 é maior que a área 2. A área 1 é maior que a área 2. Significa que a velocidade 1 será menor, porque tem maior área que a velocidade 2. E também significa que a área 1, como é maior, terá maior pressão. Para líquidos em movimento funciona assim. Maior área, maior pressão. Agora, tem outra coisa. A equação de T-Bernoulli. Quando o líquido está em movimento, perde pressão, você chama a equação de T-Bernoulli. O que a equação de T-Bernoulli vai fazer? Vai dizer que P1 mais densidade, gravidade, altura 1, mais a densidade, velocidade 1 quadrado sobre 2, sempre será igual a P2, mais densidade, gravidade, H2, você está a repetir isso aqui, mais densidade, velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Quando o tubo é horizontal, que nem este aqui, onde o ponto número 1 e o ponto número 2 se encontram à mesma altura, nós cancelamos a parte das alturas, né? E fica P1 mais densidade V1 ao quadrado sobre 2 igual a P2 mais densidade V2 ao quadrado sobre 2. Então, esta fórmula que você vê, nós chamamos do quê? Equação de Bernoulli para tubos horizontais. Nós aplicamos assim. Simples. Sempre tem um exercício sobre isto. Um só. Um só. Então, jovem, daqui o que falta, prof? Aqui toda a hidrodinâmica mora aqui nessa página. Então, é só falta você aplicar bem as coisas aí. Vamos ao último tema que tem a ver com o estudo dos gases. Estudo dos gases. O estudo dos gases. Então, primeiro tem que entender que aqui nos estudos dos gases nós não estudamos gases reais, nós estudamos gás ideal, que também é conhecido como sendo gás perfeito. O que é gás ideal ou gás perfeito? É um modelo teórico usado para o estudo dos gases, usado para o estudo dos gases. Então, o modelo teórico usado para o estudo dos gases nós chamamos de gás ideal. É claro, esse gás ideal tem várias características. Primeiro é que no gás ideal, o movimento das moléculas do gás é um movimento caótico. Então, o movimento das moléculas é caótico, né? Quer dizer que é um movimento muito desordenado. Então eu vou enumerando outras coisas interessantes sobre o gás ideal. Para além de ter um movimento caótico, imagina só um gás ideal dentro do recipiente. O movimento é caótico, quer dizer que cada partícula vai para onde ela quiser, né? Então isso faz com que as moléculas colidam uma com a outra e também colidam constantemente com o recipiente que os contém. E essas colisões são chamadas de colisões chopa-chopa. São colisões elásticas, perfeitamente
elástica. Quer dizer que quando uma molécula colide com a outra não permanecem juntas. Nem quando a molécula colide com o aparelho de Brisbane não permanecem juntas. Então colidem e separam-se. E outra coisa, entre as moléculas não existe força de atração e a força gravítica é desprezível. E sobre as moléculas do gás é aplicado as condições de movimento, as leis newtonianas, né? Então é basicamente isto aqui. Sobre gás, o que é que você precisa saber? Que PV é igual a nRT, essa equação, não é? Que define o estado do gás. Por que PV nRT? Porque o PV e o T nós chamamos de parâmetros do estado do gás. Quais são os parâmetros do estado do gás? Pressão, volume, temperatura. E esta temperatura tem que ter cuidado, sempre deve estar em Kelvin. Pressão pode estar em qualquer coisa, mas a temperatura deve estar sempre em Kelvin. Ponto. PV igual a nRT significa que se eu tiver a temperatura, tenho o volume, posso calcular a pressão. Porque o número de moles será dado. E o R, professor, chama-se constante universal dos gases. 8,31 joules por mol Kelvin. Essa é a constante universal dos gases. Ok, prof. Então, quando estivermos a comparar um gás num certo estado, estado 1, com um gás num certo estado, estado 2. Então, no estado 1 vai ter pressão 1, volume 1, temperatura 1. No estado 2 vai ter pressão 2, volume 2, temperatura 2. Então, quando comparamos esses dois estados, para usarmos a comparação, nós usamos ou aplicamos a equação geral dos gases, que é PVT. Muitos whatsappeiros vão saber o que significa PVT. Então, PVT, que é P1V1 T1 igual a PVT, PVT2. Então, tudo é 2, ok? Então, essa equação chama-se equação geral dos gases. Você vai aplicar sempre essa equação quando estiver a comparar o estado 1 com o estado 2. Então, tem isoprocessos. Nos isoprocessos, eu tenho que saber o seguinte. Tem processo isobárico. Isobárico, a pressão é constante. Então, vais cortar P1, vais cortar P2. Ok? Temos também processo isotérmico. Isotérmico significa que a temperatura é que é constante. Temos processo isocórico. Neste processo significa que o volume é que é constante. Chama-se isocórico, também chama-se isovolumétrico, ainda chama-se isométrico. O processo isotérmico é o único processo onde as grandezas que ficam, que é no caso pressão e volume, são inversamente proporcionais e é o único processo cujo gráfico representa-se por uma curva. O que é que isso, prof, significa? O processo isotérmico, se eu escrever um diagrama PV, deve representar-se em curva. Ok? É o único tipo de diagrama que se representa a curva. Isobárico tem que também saber de gráficos. Vai lá rever aqueles gráficos ali. Infelizmente eu estou um pouco cansado. Não vou poder mostrar todos os gráficos. Mas se o processo é isobárico é porque a pressão não muda. Você mostra uma linha dessas. O processo é isovolumétrico num diagrama PV. Então você tem que mostrar que a pressão se altera, mas o volume não muda, ok? Num processo isovolumétrico ou isocórico, o trabalho é sempre igual a zero. Num processo isotérmico, a variação de energia interna. No processo isotérmico, a variação de energia interna é igual a zero, ok? Num processo isobárico, não há nada que zero. Não há nada que zero. Então, a primeira lei termodinâmica vai relacionar o trabalho realizado pelo sistema ou realizado sobre o sistema, a energia interna do gás com o calor fornecido ou cedido pelo sistema. Vamos supor que seja este um sistema termodinâmico. Todo sistema termodinâmico, quando recebe calor do meio exterior, esse sistema tende a realizar trabalho. Então, nesse contexto, a variação de energia interna será: como recebeu calor
calor é positivo, e trabalho que está a realizar, trabalho é negativo. Mas quando o sistema, sobre ele é realizado o trabalho, realizou-se trabalho sobre o sistema, o trabalho está a entrar, é positivo. Esse sistema vai tirar calor, ou seja, cede calor para o meio externo. Então, a variação de energia interna vai se calcular como sendo o trabalho positivo e aqui o calor liberado para fora, para o ambiente. Agora, surge a dúvida, como é que eu vou calcular trabalho? Existem muitas formas de calcular trabalho. Eu não poderia abordar todas elas aqui. Nós temos aulas no Capa Desperta específicas para tal. Isso aqui é um super resumo. Então, quando saímos daqui para aqui, vamos supor que estamos a sair de 1.1 para 1.2, né? Quando você para em 1, a pressão é esta. Vem para 2, a pressão continua a mesma. Então, a pressão não mudou. O que é que mudou? É o volume. Você saiu de V1, veio para V2. Então, esta área aqui, desta figura que está sendo formada aqui, que no caso é um retângulo, é o tal de trabalho. Neste caso, trabalho é igual à área do retângulo. Ok? Como é que vou calcular a área do retângulo? A distância daqui para aqui é variação de volume. E a distância daqui para aqui é pressão. Então, quer dizer que trabalho será pressão vezes variação de volume. Em casos em que, por exemplo, tenho P e depois tenho V, saio daqui para aqui, né? P1, você vai perceber que esse é o ponto 1, esse é o ponto 2. Aqui, se eu vier para a pressão, tenho P1. Se eu vier para a pressão novamente, tenho P2. Quando venho para aqui, tenho V1. Quando venho para aqui, tenho V2. Agora, o que é trabalho? É a área desta figura aqui, que foi formada. A distância daqui para aqui é variação de volume. E que figura é esta que foi formada? É um trapézio. Esta figura é um trapézio. Ok? Essa figura é um trapézio. Então, tem que calcular a área do trapézio. A área do trapézio é sempre igual a base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Bases são essas distâncias paralelas, essas aqui. Está vendo? Essa aqui é paralela a 10. Daqui para aqui, então, o trabalho será pressão 1, mais essa aqui é pressão 2, a dividir por 2 vezes a altura, que é a distância daqui para aqui, que é a variação do volume. Então, é assim como a gente vai calcular trabalho. Agora, a situação, gente, temos um ciclo fechado. Você terá isso aqui. Então, no ciclo fechado, você tem que calcular a área dessa figura que está aqui. Então, a área da figura que é o trabalho. E outra coisa, tens que ver se o sentido, né? Tem a ver que aqui o sentido é sentido horário. Então, se é neste sentido, o trabalho é sempre positivo. Mas se for no sentido oposto, o trabalho é sempre negativo. Não é? Então, dei uma despachada no final, na verdade, é porque acabei pegando uma boa fadiga, né? Em todo caso, estamos juntos. Deus abençoe a todos nós e até a próxima.